bloco eu vou continuar o meu bate-papo aqui com o Dr. Henrique Mochizuki, médico ortopedista, cirurgião de coluna, membro do Instituto Mussi de Ortopedia, e o nosso papo é sobre hérnia de disco. E agora, Henrique, eu gostaria de saber com você, se existem alguns, você falou muito da questão do sedentarismo, até mencionou os pacientes que trabalham sentados, os motoristas, mas existem alguns outros comportamentos que sejam mais nocivos ou que deixem assim mais propenso a ter o problema de coluna, a hérnia de disco? Tem sim. Então, o que eu mais vejo no consultório com relação à questão de mau comportamento, de atitudes erradas que as pessoas tomam, hoje tem muito a ver com tecnologia, né? Então, celular, por exemplo, a pessoa fica com aquela postura toda encurvada, toda corcunda. Isso gera problema de coluna, com certeza. Então, e outras coisas relacionadas à postura também, né? Então, como a gente falou no bloco anterior com relação à questão da pandemia, as pessoas ficaram muito em home office, as pessoas adotaram postura totalmente errada e parece que, passada a pandemia, elas voltaram para os seus escritórios e estão levando essa postura errada para o escritório, sabe? Uhum. Então, senta uniforme errada, a ergonomia do próprio ambiente de trabalho, do computador, acaba ficando de uma forma ruim. Então, esse tipo de comportamento é o que a gente mais vê hoje em dia. E, claro, voltando a falar com relação ao sedentarismo, então, a falta de atividade física por si só, então, as pessoas parecem que ficaram mais preguiçosas, e uma coisa que eu tenho visto bastante também no consultório, e que isso é terrível, é o sedentarismo nas pessoas mais jovens, pessoas de 10, 15 anos, essas pessoas parecem que não querem mais praticar tanta atividade física, estão mais querendo ficar mais na questão do celular mesmo, então isso também eu vejo que é um comportamento super nocivo. Além disso, a obesidade, que também está atrelada ao sedentarismo, a falta de atividade física, o cigarro, né? O cigarro também é um comportamento extremamente terrível para a coluna. Henrique, eu vou falar um pouquinho da minha especialidade da endócrino, que, por exemplo, quando a gente, usando o mesmo exemplo do paciente com osteoporose, que daí tem tudo a ver com ortopedia e endocrinologia. Quando a gente fala do paciente com osteoporose, a gente está falando de alguns comportamentos que podem envolver. E geralmente o exame mais indicado que a gente pede é a densitometria óssea, além de todo um perfil de cálcio, enfim, outros exames complementares. Certo. Mas é aquele bom senso. O paciente às vezes não está com osteoporose, mas está com uma osteopenia, já que é um grau antes da osteoporose, querendo evoluir, é sedentário, ainda tabagista. Então o exame pode não me mostrar uma gravidade, mas eu vejo que tudo ruma a que possa ter uma piora. No caso da hérnia de disco, os exames, aquilo bate o martelo? Não, a gente tem que correlacionar com a clínica. Quais seriam esses exames quando a gente está suspeitando de uma hérnia de disco? Ótima pergunta. Essa associação que você fez é excelente mesmo. Eu costumo dizer que o exame de imagem por si só, ele não diagnostica nada. Né? Tem um trabalho científico recente, inclusive, que mostra que a prevalência, ou seja, um paciente que não tem sintomas e que faz uma ressonância da coluna, por exemplo, quanto de desgaste, quantos % desses pacientes acabam tendo problema que aparece no exame, e isso não significa nada. Então, pacientes acima de 30 anos, 50% deles já tem alguma alteração na coluna. Então, metade desses pacientes tem. Isso significa alguma coisa? É como você falou, da osteoporose, é como um paciente que chega para você com um exame de tireoide alterado. Isso significa que ele tem tireoide, né, que o pessoal fala? Não significa isso, você tem que fazer toda uma análise. Claro. Então, antes de falar sobre a questão do exame, é super importante falar sobre a presença do paciente no consultório, quando a pessoa tem sintomas, quando ela está com suspeita de alguma coisa, vir para nós médicos conversarmos com essa pessoa, tirar a história de forma correta, analisar toda essa coisa que você falou, de se tem fator de risco, se não tem fator, se tem histórico familiar, se não tem histórico familiar, né? E a partir daí, sim, examinar o paciente e pedir o melhor exame. Junto com esse exame, você analisa e faz um diagnóstico. Então, o diagnóstico médico é exatamente esse. Especificamente para a coluna, os exames que a gente mais solicita, então, é o raio-x e a ressonância, então, para analisar a hérnia de disco. Quando o paciente tem uma suspeita de uma fratura, por exemplo, aí a gente pode lançar mão de uma tomografia. Mas, para resumir, hoje,
Os exames que a gente mais solicita para análise de hérnia de disco, então, são raio-x e ressonância. E ressonância. E quais as limitações que a hérnia de disco geralmente causa no paciente? Então, as limitações elas são muito variáveis dependendo da gravidade. Da gravidade. Tá? Uhum. Então, tem algumas hérnias que são muito pequenas e que acabam não causando nenhum tipo de limitação, às vezes não causa sintoma. Tem algumas hérnias que são muito grandes e que acabam gerando muita limitação porque faz uma paralisia, por exemplo. Mas, via de regra, os sintomas, a hérnia de disco, ela não gera tanta limitação, porque a maioria das hérnias de disco elas são mais brandas, digamos assim, né? Mas ela pode causar limitação desde mobilidade, dor crônica, dificuldade para determinados movimentos, principalmente flexão da coluna, rotação. Então, essas são as limitações mais comuns. As principais limitações. E quando a gente fala assim de uma hérnia no estágio mais avançado, paciente já com limitações, sintomas neurológicos, a cirurgia, quando que ela acaba sendo uma opção? Existem alguns critérios básicos que tem que cumprir para que seja um caso cirúrgico? Ótimo, sim. Via de regra, o tratamento da hérnia de disco, ele é conservador, que a gente fala. Então, a gente não lança mão de cirurgia de imediato, na maioria dos casos. 85% dos casos, as pessoas entre 6 semanas a 12 semanas, isso num prazo máximo de 3 meses, digamos assim, acabam resolvendo o problema da hérnia e voltam a ter uma vida normal sem precisar fazer cirurgia. Geralmente com tratamento com remédio, analgésico, anti-inflamatório, tratamento com fisioterapia, essas pessoas resolvem, né? Mas existem alguns casos específicos que a gente tem que lançar mão de cirurgia. Então, hoje, a indicação de cirurgia é quando o paciente tem uma dor intratável. Então, aquele paciente que chega no teu consultório, que não consegue ficar deitado, não consegue ficar em pé, tem dor, você dá remédio, faz de tudo para esse paciente e ele não melhora da dor, você vai tirar o sofrimento dessa pessoa que está ali, que não tem nada que passe, faz a cirurgia, porque a cirurgia é como se fosse tirar a hérnia com a mão mesmo, né? E existem outros casos, por exemplo, o paciente que faz uma paralisia. Então, ele chega com o pé caído, por exemplo. Esse paciente tem que ser submetido à cirurgia, porque se você não fizer a cirurgia, a chance dele recuperar esse movimento do pé é muito menor. E tem alguns casos, em termos médicos, que a gente fala de lesão neurológica progressiva. Então, a pessoa tem um formigamento, mas esse formigamento está piorando. Essa pessoa teve uma perca de força e vai perdendo cada vez mais. Então, esses casos que vão progredindo, a gente acaba tendo que lançar mão de cirurgia também. Nos casos cirúrgicos, então vamos pensar que ela acabou evoluindo para uma cirurgia. Como que seria a recuperação nesses casos? Existe assim, a recuperação via de regra é uma coisa tranquila? Não, é um paciente que vai ter que ficar acamado por muito tempo? Ou pelo contrário, ele tem que andar o mais cedo possível? Como que funciona a questão da recuperação? Hoje a gente tem vários tipos de cirurgia que a gente pode fazer. Então, a recuperação vai depender muito de qual cirurgia que a gente vai fazer. Então, por exemplo, ali no Instituto a gente está fazendo bastante cirurgia por vídeo agora, de coluna. Então, a gente tem a nossa equipe ali que a gente tem tentado evoluir nesse sentido. Então, a gente está fazendo a retirada da hérnia só com essa cirurgiazinha, que é uma cirurgia com corte pequenininho, menor que 1 centímetro, você vai lá, tira a hérnia. Quando tem a indicação, essa cirurgia vai super bem. O paciente com 30 dias está voltando à atividade física normal, praticamente já. Então, é uma super recuperação, tem pouca limitação. Agora, tem alguns pacientes que fazem hérnia de disco que precisam colocar parafuso, colocar pino, por exemplo. E já esses pacientes, a recuperação é um pouco mais longa, demorada. Geralmente varia de 3 a 6 meses para conseguir voltar a fazer atividade física. Mas com a tecnologia evoluindo, a tendência é que as cirurgias elas sejam menos invasivas, com uma recuperação mais rápida, com menos dor, menos afastamento do trabalho. Certo. A medicina não é uma ciência exata, a gente não tem 0%, 100%, sempre, nunca. A gente sabe que são palavras que não se usam no meio médico via de regra. Porém, quando a gente fala em cura, em resolução da hérnia de disco, esse número tem, assim, eu posso me aproximar de uma porcentagem ou não? Assim, a pergunta é, a hérnia de disco tem cura? Exato. A hérnia de disco tem cura.
tá? Só que o que a pessoa tem que saber é que a hérnia de disco ela faz parte desse processo degenerativo da coluna. Então eu consigo tirar a hérnia de disco com uma cirurgia, a hérnia de disco pode ser reabsorvida, como ela é reabsorvida na maioria das vezes dos casos de forma conservadora, então ela cura. Mas o problema é que esse processo degenerativo persiste. Então, assim, a hérnia a gente consegue resolver, mas o envelhecimento, o processo degenerativo da coluna, isso não tem cura. Hoje em dia a gente não consegue curar ainda por enquanto. Certo. Pensando ainda na questão das patologias da coluna, teria alguma outra coisa que você acha relevante, assim, que as pessoas talvez não deem tanta importância ou não se atentem tanto a isso? Porque a gente falando da hérnia de disco, a gente está falando de um assunto extremamente específico. Mas eu vou dar um exemplo pegando um gancho comigo lá no consultório. Quando a gente fala, assim, às vezes até do sobrepeso, da obesidade, tem vários pacientes que falam assim, eu sou um gordinho saudável ou eu não tenho nenhum problema de saúde. E até um certo ponto isso sim, de fato, é válido, mas a inflamação inerente ao tecido adiposo, à gordura, ela existe. Então, você pode ser uma pessoa acima do peso sem outras doenças agregadas, sem outras doenças crônicas. Então, quando eu falo assim da hérnia de disco, eu já estou falando de um grau mais avançado, de uma situação mais pontual. Mas existe alguma outra coisa que talvez assim exista, que seja não tão falada ou até mesmo negligenciada e que as pessoas poderiam prestar atenção um pouco mais, ou você acha que não? Não, com relação a isso, a coluna, sim, tem várias coisas, principalmente nas crianças, nos adolescentes, né? Sim. Então, não que seja negligenciado, mas que às vezes é diagnosticado de forma mais tardia e que isso pode acabar prejudicando ou atrasando o tratamento, a escoliose, por exemplo, né? Então, a escoliose idiopática do adolescente ou juvenil, que acontece na fase dos 10, 15 anos, então essa você pode não negligenciar, digamos assim. O pai, a mãe ou o professor de educação física, alguém consegue identificar. Então, às vezes é sempre bom você estar prestando atenção, por exemplo, no teu filho, como é que ele está carregando a mochila, se você está vendo que ele está muito torto. Então, esse tipo de situação é uma das situações que a gente pode identificar precocemente. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta, com certeza. E assim, sinal de alerta é sempre dor, né? Patologias da coluna, o principal sinal de alerta é dor. Então, o que a pessoa tem que perceber? Dor. Não teve sinal de dor na coluna, tem que procurar ajuda, procurar saber o que é. Às vezes a pessoa fica, não quero ir procurar porque vai passar, passa 1, 2 meses, chega lá com uma lesão, uma hérnia de disco, uma artrose, um escorregamento da vértebra grande já, então isso daí tem que cuidar. Alguma situação mais, já, né, num grau mais avançado. Num grau mais avançado, vamos dizer exatamente. assim, né? Porque é isso, se eu procuro cedo, a chance de eu resolver o problema também é infinitamente maior. Henrique, ainda puxando a sardinha para o meu lado. Quando a gente fala de obesidade versus coluna, alguma coisa que você poderia falar assim, o paciente que está acima do peso, ele é mais propenso a desenvolver alguma situação na coluna, alguma coisa típica na coluna? Sim, a gente observa que os pacientes com obesidade, eles têm maior chance de desenvolver o desgaste da coluna, a artrose, tanto das facetas articulares, que são as articulaçõezinhas que a gente tem na coluna, quanto do próprio disco vertebral, e isso acaba gerando dor crônica. E assim, se a pessoa não se cuida desde o começo, ela já foi gordinha num período, mesmo que emagreça, a lesão já ficou. Então, por isso que tem que cuidar a vida inteira, tentar não ganhar peso sempre, né? Que como na pandemia acabou acontecendo muito, né? Isso a gente sabe que é algo que estamos convivendo com as sequelas da pandemia. Exato. Henrique, eu queria agradecer muito você ter vindo hoje. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também se beneficiou muito com esse papo, com essa nossa conversa, porque coluna, hérnia de disco, sempre são temas bastante intrigantes e que as pessoas têm bastante dúvida. Eu espero que você também tenha gostado e eu fico por aqui. Eu sou a doutora Thaís Mussi com o Saúde em Dia e esse é o Dr. Henrique Montezuk, meu convidado de hoje. Obrigado.